Mudanças. Bom, uma das coisas que me chama a atenção sobre mudanças é a lagarta que vai para a sua crisálida, fica um período e vira borboleta. Essa metamorfose. E essa lagarta que vai para essa crisálida, a palavra crisálida é a palavra que também é estabelecida sobre crise. Então ela fica ali envolvida naquela casca, né, que fica um pouco dura, e com o tempo ela vira e se torna uma borboleta. E para ela romper aquela casca dura daquela crisálida, imagine só as asas de uma borboleta, né, flexionando aquelas crisálidas para que elas se rompam. É uma casquinha dura, é quase que impossível, mas quando vai nascendo as suas asas, ela vai forçando aquela crisálida, ou aquela crise, para romper e se tornar uma linda borboleta e voar. Olha só o processo, que coisa interessante. Assim somos nós em Deus. As nossas crises, elas vêm para nos ajudar a sermos mais fortes, a ter uma postura diferente. Todos nós, né, já precisamos estar maduros para enfrentar a adversidade. É isso que a vida nos ensina, diante das crises a qual vivemos. Se nós olharmos para o nosso país, a nossa nação vive uma crise. Essa crise é estabelecida na política, né, na economia. Nós olhamos e nós não vemos esperança, e isso nos faz sentir crises. Ou algumas pessoas até estão passando por crise, porque perderam o seu emprego, ou quem sabe, né, não estão ganhando o que ganhavam antes. E diante das crises, vêm as mudanças, e essas mudanças são muito importantes na nossa vida, para que a gente possa crescer. Nenhuma mudança, ela pode ser de cunho, de me fazer, né, se tornar pequeno. Nenhuma crise pode fazer isso comigo. Todos nós temos que aprender algo e avançar. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 21, e ver a crise a qual os discípulos se encontravam, quais foram as atitudes e o que o Mestre Jesus ensina a esses homens, para que eles possam caminhar diante, talvez, da maior crise na vida dos discípulos. Depois Jesus apareceu, diz o texto, novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu, olha só, na narração. Verso 2: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Estavam ali parte dos discípulos, não todos, mas parte dos principais discípulos de Jesus. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, a aurora, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Olha só, Jesus na praia, eles não pescaram. Essa aqui é a segunda pesca. Tem a primeira pesca que Jesus entra no barco, essa aqui é a segunda pesca. A primeira pesca é conhecida como a pesca maravilhosa, e essa aqui é a pesca milagrosa. 2 grandes pescas. Eles lhes perguntou: filhos, Jesus, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não tinham nada. Ele disse: lançai a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro, João disse a Pedro: é o Senhor. Perceba isso. Simão Pedro, ouvindo a voz, volta um pouquinho, verso 7, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, algumas versões dizem que ele estava nu, sem roupa. Ele veste a túnica que havia tirado e lançou-se ao mar, nadando em direção a Jesus. Os outros discípulos vieram no barco,
arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Em algumas versões diz 200 côvados. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia e tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Coloca a mão à altura do seu coração. Pai, é a tua hora, é a hora da tua palavra. Não adiantaria nada se nós viéssemos aqui e o Senhor não falasse conosco. Por isso, ó Pai, nós emprestamos toda a nossa atenção agora ao Teu Espírito Santo. Nós não queremos falar com ninguém, queremos ouvir a Tua voz nesse período dessa manhã. Faça isso em nome de Jesus. Queridos, esses discípulos tinham aberto mão de tudo. Eles abriram mão para seguir Jesus e o seguiram durante 3 anos e meio. Eles pegaram todo o investimento que tinham e depositaram o maior investimento de uma pessoa, que é a esperança. Depositar a sua esperança em Jesus talvez seja a maior certeza da sua vida. Eles pensavam que Jesus viria restaurar o reino. Talvez uma visão um pouco pequena de um estabelecimento imediato aqui na terra, acabando com o Império Romano. Restaurar o reino seria talvez a saída para aqueles irmãos. Eles precisavam de uma mudança. Eles precisavam de uma transformação. Esses homens seguiram Jesus quando Jesus começou a operar grandes milagres. Eles estavam ali nas bodas de Caná da Galileia, quando a água é transformada em vinho. Eles estavam ali naquele lugar, na cidade de Naim, quando Jesus ressuscita o filho daquela viúva. Eles estavam em Jericó, quando Bartimeu voltou a enxergar. Eles viram grandes milagres, momentos a qual ficaram marcados para a vida toda. Mas no fim desses 3 anos e meio, Jesus vai para a cruz, e a cruz traz uma crise para esses discípulos. Eles ficam quase que loucos, cheios de crises, como eu disse antes aqui, quem sabe naquela parte da terceira vida da lagarta que fica envolto em uma crisálida, ou avançar ou recuar. E assim somos nós, eu e você. Agora, quando Deus faz algo em nossa vida que nós nunca esperávamos, Deus está tentando ver a nossa reação. Eu vou repetir: sempre Deus faz algo inédito na nossa vida, algo que a gente não esperava, porque a nossa vida, ela é cheia de surpresa. A minha vida é cheia de surpresa. Nenhum dia é igual ao outro dia. Como diz a Bíblia Sagrada, basta que cada dia tenha o seu próprio mal. Então a vida, ela é cheia de surpresas. Agora, o que você faz quando você abre mão de tudo para seguir Jesus, e esse seguir te coloca em crise? O que você faz quando você abre mão de coisas e para seguir na convicção da sua fé, Jesus, e esse abandonar ou abrir mão provoca em você, meu amado querido, um sentimento de que de repente deu tudo errado. O que acontece? Esses discípulos, depois da morte e da ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que eles ficavam escondidos em casas, com portas trancadas. O Cristo tinha que atravessar paredes para se manifestar a eles. Eles estavam escondidos, portas trancadas.
Eles estavam na lista dos procurados daquela região, pelo fator de terem seguido Jesus Cristo, pelo fator de abandonarem as suas coisas terrenas e seguirem Jesus. Eles estavam vivendo um momento de crise, de afastamento daquilo que eles tinham deixado por causa de Jesus Cristo. Baseado naquilo que eu estou querendo você raciocinar um pouco, eu entendo a incredulidade de Tomé. Sério, eu entendo. Eu entendo um pouco a negação de Pedro. Eu entendo esses homens diante de uma pressão a qual estavam vivendo. Eles tinham largado tudo e eles estavam começando uma incerteza. Eles precisavam algo para seguir adiante. Não apenas palavras, não apenas milagres nas vidas dos outros. Eles precisavam de algo mais. Pedro, ele estava vivendo um momento, talvez um momento da maior decisão da vida dele. E olha o que acontece, né? Estava lá Pedro confuso, tentando entender o que estava acontecendo na vida dele. Pedro, quem sabe o líder daquele grupo, tentando ter uma percepção, uma perspectiva daquele momento. Perceba, o mestre tinha morrido. Alguns estavam dizendo para Pedro que ele tinha ressuscitado. Pedro corre, vai até o sepulcro, não encontra, vê apenas o lenço ou o lençol que envolvia o corpo de Jesus. As mulheres chegaram para Pedro e disseram: olha, ele ressuscitou, porque quando nós chegamos aqui, um anjo disse que ele ressuscitou. E aí, eles ouviam isso, mas eles não tinham aquela convicção a qual tanto eu quanto você precisa para dar um passo. Porque às vezes nós precisamos de algo para dar um passo, porque a nossa fé às vezes é menor do que um grão de mostarda. E olha que Jesus disse que a sua fé não precisa ser grande, do tamanho de um grão de mostarda. A mostarda tem uma das menores sementes. Você sabia disso? Entre a semente da mostarda e a semente da laranja, a da laranja é muito maior do que a da mostarda. E Jesus disse: olha, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer coisas maiores do que eu fiz. Quem pode dizer amém? Olha, queridos, aqueles homens eram chamados de loucos, porque eles tinham seguido Jesus. Aqueles homens estavam sendo perseguidos, vivendo uma crise. Eles tinham abandonado todos os seus bens, as suas empresas. Eles tinham abandonado. Pedro, ele tinha, irmão, abandonado o que lhe dava lucro e o sustento para sua casa. Pedro era casado. A Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro tinha pagamentos para realizarem no dia 5, dia 10, dia 15, dia 20. Contas chegavam no endereço de Pedro. O correio de Pedro vinha as contas que chegam nas suas casas. As dificuldades eram as mesmas e talvez maiores do que as de hoje. E Pedro, ele olha para ele olha para aqueles homens que estavam ali. Ele não vê Jesus, humanamente falando, e ele entra em crise. Pedro está se sentindo sozinho e inseguro. E ainda, além disso, qual era a função de Pedro? Pregar um Cristo ressuscitado. Olha só que desafio para esse homem. Esse era o sentimento de Pedro, sozinho e inseguro. E aí no versículo 3, ele chega para os discípulos, ele diz: eu vou pescar. Eu preciso ir pescar. Olha só que coisa interessante. Ele chega para aqueles irmãos, sem saber dar uma saída. E ele diz: eu vou voltar a fazer as antigas coisas. E perceba que, quando eu tomo uma decisão, pessoas estão me olhando. Chamamos isso de discipulado.
Pedro ele consegue plantar também no coração dos outros discípulos o mesmo sentimento. Os outros falam para ele: nós também vamos com você, Pedro, vamos pescar novamente. Pedro fala: tragam-me um barco, por favor, varas, eu quero voltar a pescar, porque esse negócio de seguir Jesus está me deixando em crise. Esse negócio de abandonar tudo e fazer algo para Ele, sem medir consequências, está me deixando numa situação terrível. Traga-me o barco, por favor, porque eu vou voltar a pescar. Eu quero voltar a fazer aquilo que eu sei, aquilo que é seguro, aquilo que eu sei aonde eu estou indo, aquilo que eu sempre consegui comprar o pão e o leite para os meus filhos. Me traga o barco, traga para mim. Eu preciso de algo seguro. Eu vou pescar. Eu conheço pessoas, e até às vezes eu estou tentando acalmar a minha vida. Esse é o nosso projeto. A gente vem para Jesus para acalmar a vida, para ter algo seguro, para fazer aquilo que nós sabemos fazer. Não gostamos de desafios. Quando somos desafiados, quase que desistimos no meio do percurso da vida. Não aceitamos quando algum líder, um pastor, desafia a gente para algo maior, que vai nos custar esforço, ou sei lá, saber aonde eu vou chegar. Sabe por que eu cobro você? Porque eu sei do teu potencial e eu sei aonde Deus pode te levar. Eu consigo ver na sua vida coisas que você não está vendo hoje. Por isso que eu insisto tanto. Por isso que eu falo para você: vamos, você vai dar conta. É lá que nós vamos chegar. Porque essa é a função de um líder: abrir os olhos espirituais e fazer você entender aonde você chegar. Jesus tinha esse propósito de chegar na vida daqueles homens e mostrar um futuro aonde Ele queria levá-los. Só que isso é incerteza. Por isso Pedro quis voltar a pescar. Lugar de segurança. Fala para o teu irmão: você está querendo um lugar de segurança? Seguir Jesus é demais para mim, é desafiador. Eu não preciso dos problemas dos outros, eu já estou cheio de problema. Já chegam os meus, aí eu vou me envolver com o do Eduardo, o do Eric, da Lázara. Não, chega, vou voltar a pescar. Vou voltar a pescar. Na verdade eu quero sair disso que me colocaram. Agora eu só sei fazer uma coisa: pescar. Eu vou voltar a pescar. Aquilo que me dá segurança. Aquilo que me dá segurança. Esse era o negócio que Pedro fazia antes de seguir Jesus. Pescar. E foi num barco que tudo começou na vida de Pedro. Quando Jesus ensinava a multidão e ele pediu o barco de Pedro emprestado. Tudo começa num barco. Tudo acontece num barco. Tudo está dentro de um barco. O barco é a nossa vida. A nossa vida cristã começa num barco. Olha só que coisa interessante. Pedro queria voltar para a normalidade, para a segurança. Olha só, e tudo começa num barco. Agora, o que Jesus estava querendo ensinar para Pedro? Algo sobrenatural que a nossa mente humana não consegue entender. Sabe, gente, seguir Jesus e provocar uma mudança na nossa vida não é apenas mudar de igreja A para B, para C. Deixar de ser ou ser agora um evangélico. Ir para Jesus, para mim, é a maior mudança, a maior metamorfose que acontece na vida de uma pessoa.
Seguir Jesus significa ir para um lugar aonde eu nunca fui antes. Ir para uma dimensão aonde eu nunca coloquei os meus pés antes. Seguir Jesus significa isso. Seguir Jesus significa ir para um lugar de desafios, aonde pessoas irão falar de você. Sabia que tem pessoas que falam de mim? Você nunca ouviu, é claro, mas tem. É claro que você nunca ouviu alguém falar de mim, mas tem. Seguir Jesus vem para esses desafios, de arriscar a sua pele, de colocar a tua cabeça em jogo. Só que a gente vem para Jesus uma farsa de que eu quero segurança, estabilidade. A gente encontra na vida dos discípulos e de Jesus desafios. A gente encontra na vida desses homens junto com Jesus turbulência, dificuldades. E sair do barco é para pessoas que têm mentalidade pequena, desculpa. Ou melhor, ficar no barco. Ficar no barco é para pessoas que não querem grandes desafios. Então aceite essa mudança na sua vida. Diga graças a Deus. Tem uma coisa que eu admiro em Pedro. É claro que Pedro tinha uma faca, que trabalhava muito bem com a faca, cortava a orelha do soldado. Pedro, tinha as suas situações, a qual nós até brincamos com ele, mas Pedro tinha iniciativa. Se tem uma coisa que eu admiro na pessoa, é iniciativa. Diga iniciativa. Pelo meu jeito de vida e o meu comportamento, ao qual eu estou tentando melhorar, pessoas que não têm iniciativa do meu lado me causam certo frisson, um negócio esquisito. Eu sou um pouco elétrico. E quem é elétrico gosta de iniciativa. Tipo assim, a iniciativa demonstra que a pessoa, ela está tentando fazer algo. Não que ela não faça quando ela não tem iniciativa, mas ela está tentando ser mais ágil. E Pedro, ele tem iniciativa. Uma vez Jesus estava na margem do rio, os discípulos entraram num barco. Fala para o teu irmão, Jesus nunca quis que o Pedro estivesse no barco. Pode falar para ele. Os discípulos entraram no barco e de repente vieram as ondas. Vieram os ventos. Porque Deus provoca isso. Fala para o teu irmão, Deus vai provocar sempre na sua vida uma turbulência para fazer você entrar em crise e para fazer você voar depois. Diga graças a Deus. Aí vem Jesus sobre as ondas caminhando, e o que ele fala para Jesus? Para Pedro: Pedro, vem até mim. Pedro fala: se és o Senhor, mande eu sair desse barco. Essa é na linguagem do pastor Marco, para que eu possa caminhar sobre as águas. Jesus falou: então sai do barco, Pedro, e vem logo para cá. Jesus nunca quis Pedro dentro do barco. Jesus nunca quis Pedro na mesma vida de antes. Jesus sempre apostava na mudança na vida de Pedro, na transformação, na metamorfose. Mas para Pedro atingir uma maturidade, era necessário passar por uma crise. Olha só que coisa interessante. Ao sair do barco, significa que Deus sempre tem o maior, o sobrenatural, o melhor para nós. Caminhar sobre as águas, que experiência magnífica que Pedro teve. Estar no barco significa eu tenho o bom, o que é bom. Sair do barco significa eu vou para o ótimo. Estar no barco significa segurança, bom. E o bom acalenta a nossa alma, mas nunca nos leva para o ótimo. Olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. E Pedro disse para os seus amigos: eu vou pescar.
Agora, sabe por que Pedro foi pescar? Pergunta-me, por quê, pastor? Porque ele era bom nisso. Ele não era ótimo, ele era bom. Ele deixou de ser ótimo. Ele era bom nisso. E aí os discípulos responderam: nós também iremos. Agora, o que Mateus está fazendo no barco se ele era cobrador de impostos? Eu te ensino. Psiu. Às vezes a minha influência no discipulado é para o outro lado, não na vontade do sobrenatural. Eu reúno amigos, mas não para fazer a vontade de Deus, para fazer a minha vontade. O que Mateus está fazendo no barco se ele é cobrador de impostos? Ele não era pescador, Pedro era. Olha só, queridos, aonde Deus está nos levando com essa mensagem, descortinando coisas que tem a ver com a nossa igreja, a nossa vida, o nosso dia a dia, descortinando coisas profundas, nos mostrando, entrando no sobrenatural do coração de Deus. Olha só. E lá estão eles naquele barco. Ei, bem, vamos pescar. Isso me leva a entender que eles estavam ali naquele barco tentando de alguma forma perceber o que estava acontecendo, mas eles até então não tinham resposta. E quem sabe Pedro, na audácia da pescaria, parem o barco. Eu conheço todo esse mar de Tiberíades. É aqui que dá muitos cardumes de peixe. Vamos lá? Pegou? E lançou a rede. Quer ver? Quer ver? Esperem aí, Pedro. Olha aqui, João. Você nunca viu isso? Quer ver? Eu vou te ensinar. Não, acho que eu coloquei no lugar errado. Espera aí. Um pouquinho mais para frente com o barco. Reme mais um pouco, por gentileza. Lá vai. Bom, vamos voltar naquele lugar inicial novamente. Vamos jogar? Vamos lá. Nada. Absolutamente nada. Quem sabe Pedro tinha dito para os amigos: venham comigo, vai ser uma noite supimpa, maravilhosa, tremenda. Eu vou fazer aquilo que eu mais sei fazer. E às vezes nem sempre dá certo. Não é verdade? Quantas das vezes você tentou tirar de letra, porque outrora você conseguiu resolver esse problema e agora você encontra numa crise. Pedro era pescador, querido. Tentaram a noite toda e não conseguiram pescar nada. Não é embaraçoso quando você tenta fazer algo que você sabe fazer e não funciona? Eu sei como ser a melhor mulher dentro de casa, deixa comigo, e nada resolve. Não, eu sei como ser homem nessa casa, é assim, o negócio é assim, ó, pá, e nada resolve. Eu sei como ganhar dinheiro, e aí você se encontra nessa lascada que você se encontra hoje. O que Deus está querendo nos ensinar, querido? O que Deus está querendo nos ensinar? É frustrante quando pessoas que estão ao seu lado olham para você e você está tentando e nada acontece. Há uma expectativa também em pessoas em você. Não são só as suas expectativas, existem outras expectativas. Existem outras, preste atenção e redobre ela. Existem pessoas que estão em volta querendo ver a sua vida espiritual, o seu trabalho, a sua vida na comunidade. Existem pessoas olhando, e é frustrante quando você tenta fazer aquilo que você sabe e não consegue surpreender ninguém. É muito interessante isso. E lá estão eles no barco tentando descobrir o que está acontecendo. E Pedro puxa a rede e nada. Puxa a rede e nada.
Olha só, a Bíblia diz que Pedro tentou tanto, que diz a Bíblia, em algumas versões, que de repente deu até um calor no Pedro, que ele arrancou a roupa que estava. Sabe, trabalhar e suar, até ficar com calor, que você quer arrancar a camisa, quer arrancar a calça. E tem gente assim no seu trabalho, na sua família, no seu ministério, que nem ministério tem mais, num todo. Eu imagino Pedro, 100ª vez, peraí, tira essa camisa que está muito calor, só um pouquinho aí, gente, agora vai vir, peixe. Nada. Não, agora, seguinte, agora vai. Se preocupa não, eu vou tirar a calça também. Fica só de cueca, porque está um calor danado. Essa rede está pesada demais, embora não tenha nenhum peixe. Vai lá. Nunca será pelo teu esforço. Eu vou repetir, ver se você entende. Nunca será pelo teu esforço. Nunca. É terrível quando você não pega nada e também fica sem nada. Pedro está sem roupa, significa que acabou os argumentos. Acabou as respostas para as pessoas que estão ao seu redor. Acabaram os argumentos. E me resta. Eu estava convencido que a pescaria daria certo. Eu estava convencido. Tentar algo que você sabe fazer e não faz gera frustração para você e uma perspectiva decepcionante em outros. Cuidado, de repente você está se esforçando muito para fazer o que Deus não pediu para você fazer. Já era para você ter abandonado isso há muito tempo. Quem está entendendo? Fazer aquilo que Deus não pediu para mim fazer, cuidado, pode trazer vergonha e indignação. Essa é a noite na vida de Pedro que ele está quebrado e sem nada, literalmente. Talvez a pior noite ou vida, ou melhor, pior dia na vida de Pedro. Sem nada absolutamente. Nada. Em algumas versões diz que ele estava nu. Sem nada. Se a gente pudesse olhar para Pedro, não vendo a nudez humana com os olhos, que nós temos às vezes errado de ter essa perspectiva, mas olhando ele nu, significa que ele não tinha mais nada para entregar a ninguém. E mesmo assim ele estava tentando fazer o que lhe dava segurança. E é no meio do nada que aparece Jesus. Percebe que Jesus às vezes parece estar brincando com a gente? Só um pouquinho da atenção. Parece que às vezes Jesus, ele está brincando com a gente. Por que ele não me usa em outras áreas? Naquilo que eu sou bom mesmo. Naquilo que eu falo para todo mundo que eu sou bom. Naquilo que eu tenho segurança, que eu saio de manhã para fazer e às vezes chega no final da tarde e estou frustrado. Mas eu sou bom nisso. Por que ele não faz isso? Por que Deus não me pega naquilo que eu sou bom? Porque tem uma parte na Bíblia que diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Fala para o teu irmão, o teu bom para Deus é nada, se esvazie dele. Quem está entendendo? Agora, perceba que Jesus tem um olho diferente de observar as coisas. Aí vem Jesus. Jesus aparece em cena quando aqueles homens voltam a fazer o que lhes davam segurança. Jesus sempre aparece para promover uma mudança de pensamento, uma mudança de vida em nós. Olha só. Se você tem passado por alguma pressão, por alguma dificuldade,
por alguma incerteza, deixa eu dizer uma coisa para você, aí começa a ação de Jesus. Enquanto você está fazendo o que as tuas mãos lhe darão confiança, Jesus não aparece. Mas a partir do momento que você começa a fazer algo, e aquilo não está dando certo, é hora de Jesus entrar na sua vida. Agora o problema no texto é que eles não reconheceram Jesus. Porque geralmente as dificuldades, elas ofuscam, elas tiram de Jesus. Os discípulos não conseguiam olhar para Jesus e reconhecê-lo, porque eles estavam passando por uma dificuldade. E quantas das vezes, redobra a atenção, só um pouquinho da atenção, só um pouquinho da atenção, quando eu não consigo enxergar Jesus, às vezes Jesus está me dando uma resposta através da vida de um irmão, de um versículo que eu leio, de uma propaganda que eu vejo na televisão. Às vezes Jesus ele está querendo me dizer tantas coisas, o problema é quando eu não consigo enxergar Jesus. Porque na maioria das vezes, não sei se acontece com você, comigo aparece assim, Jesus vem do jeito que eu não quero, ou na hora que eu menos espero. Na maioria das vezes Jesus ele aparece na minha vida, e eu tenho dificuldade de enxergar. E olha, eu não sei, querido, eu até admiro essas pessoas que toda hora dizem assim para mim, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Tem pessoas assim, não tem? Tem ou não tem? Eu acho que eu preciso abrir mais os meus ouvidos, porque toda hora essas pessoas chegam para mim, eu estou ouvindo Deus falar, Deus falar, Deus falar, Deus falar, Deus disse isso. Só que Deus não diz para ele mudar, né? Porque ele não muda quase. O Evangelho provoca mudança em nós. Entenda isso. Às vezes Jesus não aparece do jeito que eu quero. E sabe o que ofuscou a mente daqueles homens? Ou a visão daqueles homens? Porque eles estavam fazendo o que eles estavam acostumados a fazer. Quando eu estou intertido o meu tempo naquilo que eu sou bom, eu nunca vejo Jesus. Olha só. Aí Jesus está lá em pé na praia. Olha só a situação. Em pé na praia e diz: filho, vocês têm alguma coisa para comer? Ele não é onisciente? Sim ou não, gente? Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Adão, onde você está? Caim, cadê o teu irmão? Ele não é onisciente? E por que Deus faz perguntas? Porque Ele está louco para que eu dê a resposta. Porque Ele me pega na resposta. De quem é a moeda? O que tem nessa moeda? César. Dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Às vezes você paga o imposto, mas não dizima. Vem descontado na tua fonte. Deus te pega na tua resposta. Por isso que Ele faz perguntas. Eu não quero falar sobre isso. Eu só quero falar o que eu aprendo com esse Jesus. Filho, vocês têm alguma coisa para comer? Em outras palavras, lembra que ele disse para Ezequiel: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Tu sabes, Senhor, tu sabes tudo. Filho, você tem alguma coisa para comer? E Pedro, a tua segurança, aquilo que você sabe fazer, te deu comida, Pedro? Você tem alguma coisa para comer? Pedro, a pescaria foi boa. Quantas vezes, Pedro, eu mandei você sair do barco, rapaz? E você fica nessa segurança humana.
alicerçado em conceitos teus, Pedro. Por isso você não tem nada para comer, Pedro. Por isso, Pedro. E tem que ter muita, mas muita coragem para admitir que aquilo que você está fazendo não traz alegria para o teu coração. Às vezes. Mas tem que ter muita coragem para dizer que existe um vazio, que às vezes rouba o teu sono, que às vezes te traz, sabe, lágrimas, que às vezes você faz bem feito, mas não consegue nada. Tem que ter muita coragem para dizer: não pegamos nada. Não pegamos nada. Olha só, e o barco balançando. Não, a gente não pegou nada. A gente está aqui desde as 8 de ontem. A gente jogou 345 mil vezes essa rede e não veio um peixe. A gente não pegou nada. Sabe, Jesus, olha, e eles não sabiam que era Jesus, é claro, até então. Aí Jesus diz para eles, só que eles não sabiam que era Jesus, né? Joga a rede do outro lado. Joga, e queridos, às vezes são as mesmas ferramentas, mas só o fator de você virar de lado, ouvindo a voz dele e obedecendo. Olha para mim, só obedecer, joga para o outro lado, só uma mudançazinha, mesmo naquilo que você esteja fazendo, mas na direção dele, debaixo da ordem dele, da vontade dele, pode gerar mudanças tremendas na sua vida. E aquele barco balançando, e aí eles viraram o barco, e João, aquele que um dia reclinou a sua cabeça no ombro de Jesus, o mais chegado, o mais próximo de Jesus, falou: Pedro, é Jesus, só pode ser ele, Pedro. Pedro, não é outra pessoa, ninguém viria aqui, ninguém viria atrás de nós, Pedro, ninguém viria atrás de mim, o Marcos, às vezes que eu estou tentando fazer o que é seguro para mim, a não ser Jesus Cristo. Ninguém vai atrás de você quando está tudo normal na sua vida, só Jesus. E ninguém vai atrás de você quando você está em crise, só Jesus. Entenda isso. Aí eu entendo que Davi disse: o que darei ao Senhor diante dos benefícios que Ele tem me feito? Que eu darei a Ele? E eu lembro uma ministração de uma canção de um rapaz que canta muito bem, e na ministração ele fala assim: Senhor, o que eu darei se até a vontade de te adorar vem de ti? Como é que eu te posso te entregar adoração se a vontade de adorar o Senhor vem do Espírito Santo que mora em mim? Sabe, queridos, é muito forte isso. E aí Jesus fala: muda para o outro lado. As coisas só mudarão na sua vida quando você ouvir a voz dele e tomar uma atitude de mudança. Redobre tua atenção nesse quesito. Quando Pedro joga a rede para o outro lado, ele está dizendo: eu não aguento mais. Muda, Senhor, algo na minha vida. E Deus nessa manhã quer mudar algo na sua vida em nome de Jesus. E pode haver uma mudança hoje se você sair do barco. Se prepare. A Bíblia diz que Pedro estava nu, pega uma túnica, veste uma túnica e cai na água. E os homens puxando uma rede com grande peixe. Perceba que na primeira pesca milagrosa vem peixes grandes e peixes pequenos. Nessa segunda pesca só vem peixes grandes, porque o que Jesus tem para você é grande. Não precisa de escolhas no final da pescaria, é tudo grande. 153 grandes peixes. E ali estão aqueles homens lançando a rede, e Jesus fala: lance ele. Quando eles obedecem, diga para o teu irmão: o segredo está em obedecer a Ele, a voz dele. Ele é o dono de tudo.
Fala para o teu irmão, sabia que você tem uma ferramenta certa? Só preste atenção, só um pouquinho, por favor. Só um pouquinho. Você tem a ferramenta certa, só que às vezes você lança ela no lado errado. E o fator de lançar no lado errado, que não é a vontade de Deus, não vai atrair peixe. Mesmo você sendo o quê? Pescador. Oh, aleluia. Mudança de posição pode lhe trazer bênçãos de Deus. Eu estou falando sobre mudanças. Quantas vezes você entra por aquela porta, senta, faz o mesmo ritual de culto, mesmo ritual. Levanta a mão porque alguém manda você levantar a mão. Dá um grito porque alguém manda você gritar. Mesma coisinha sempre, igualzinho, engessadinho. Nada novo, nada diferente, nada de mudança. Aí você sai daqui dizendo para o irmão, o culto foi ruim. Mas você não perguntou para Deus que é para ele, se o culto para ele foi bom. Porque não há mudança. Jogar a rede para o outro lado significa mudança. E se você obedecer, você está prestes a puxar o maior cardume da sua vida. É nessa perspectiva que Deus está nos direcionando nessa manhã. Puxar a rede segundo a vontade de Deus significa a maior pescaria da minha vida. Aleluia. E eu vejo essa cena, o barco em movimento assim, jogaram para o outro lado, e de repente vem aqueles peixes grandes, e Pedro olhando o peixe e olhando para a praia, porque João já tinha dito para ele, é o Senhor. Entre ficar com a bênção, Pedro lança ao mar, e vai em busca do abençoador. Mesmo que seja fundo, mesmo que tenha dificuldades, ondas, e a Bíblia diz que quase 100 metros, 200 côvados, o barco estava dentro do mar. Pedro olhava o peixe, aí quem sabe Mateus falando para João, esse é grande, hein? Olha o tamanho desse. Pedro olhava, não, eu quero ele, eu não quero isso. Por que eu estou nesse barco? O homem que convidou os discípulos a entrarem no barco, é o primeiro a sair do barco. Sabe, queridos, às vezes a segurança, nós queremos o melhor do mundo, o melhor carro, a melhor casa, o melhor em tudo, a melhor roupa. Pedro olha aquela pescaria, vocês podem ficar com esses peixes, eu quero ele. E ele cai na água, imediatamente começa a nadar, a nadar, a nadar, a nadar. E quem sabe os discípulos, o Pedro ficou louco, olha lá, vai nadar. A hora que chegou o peixe, Pedro está lá, nadando. E Pedro diz, vocês podem ficar com o mundo inteiro, me dá-me Jesus, me dá Jesus. Sabe, queridos, às vezes eu fico pensando, Deus, por que você não fez isso na minha vida? Por que ainda eu não tenho uma igreja que eu sempre sonhei? Jesus falou, enquanto você buscar ela mais do que você busque a mim, eu nunca te darei. Mas o dia que você buscar a mim mais do que isso, daqui a pouco você vai entender onde Deus vai te levar, querido. Pedro sai nadando, ansioso para se encontrar, porque João tinha dito a ele, é Jesus que está lá, é o mestre. E aí ele chega na praia, cabelo molhado, túnica encharcada, pingando, sabe? Eu vejo isso nas entrelinhas, Pedro falando, Jesus, eu pensei que eu queria pescar. Sabe quando chegar diante de Jesus, fala, eu pensei que eu queria um emprego melhor. Eu pensei que eu queria um carro. Sabe quando você chega para Jesus e fala assim, Jesus, eu pensei que eu queria que minha mulher fosse mais legal comigo, que meu marido fosse mais legal comigo. Eu pensei, Jesus, que eu queria uma bicicleta, uma moto, um namorado, um casamento. Eu pensei que era isso. Pedro fala, eu pensei que eu queria pescar, Jesus. E tudo que eu tento parece que não me preenche.
E o desespero de Pedro nadar até Jesus na praia, significa que ele fala: não, eu preciso de você. Eu não estou nem aí com os peixes grandes. Eu preciso do Senhor. É o Senhor. É o Senhor que enche o meu coração de gozo. Só que eu estava numa pressão, Jesus. O Senhor tinha morrido. Está certo que é a terceira vez que o Senhor aparece no nosso meio, mas eu estou cheio de crise. Eu estou numa crisálida. Eu estou aqui, sem quase saída. E a Bíblia diz que quando Pedro chega até Jesus, o texto diz que Jesus estava assando o peixe, tinha pão, tinha uma fogueira, tinha tudo preparado. Aleluia. Quando você abre mão daquilo que você pensa que você abrir mão, Jesus sempre te surpreende e fala para você que nunca, aquilo que você abre mão por Ele, você fica sem. O que Pedro queria? Peixe. Só queria pescar peixe cru. Jesus tinha peixe assado para ele. Mudança. Sabe por que a tua vida às vezes fica cinza espiritualmente falando? Porque você não mergulha em Deus para descobrir esses detalhes. Sabe por que a sua vida está cinza, irmão? Você não sente mais graça nem de prestar atenção num culto. Você quer levantar, quer andar, quer fazer alguma coisa, quer mexer num celular, sabe por quê? Porque a sua perspectiva do Deus que você veio aqui adorar hoje, ela é pequena. Jesus, aquilo que eu pensei que eu tinha mão para te seguir, eu abri mão da pescaria, eu percebo que hoje o Senhor já tem para mim, e pronto, Jesus. Mateus 6,33. Só quem mudou a mente, mudança, entende isso aqui que eu vou ler agora. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E Jesus está mostrando na prática na vida de Pedro. Pedro, você largou a pescaria, o peixe? Você acha que o que você jogou, entre aspas, fora, Pedro, eu sempre tenho para você pronto. Você pode dizer amém por isso? Os peixes que Pedro estava atrás estavam crus. Os peixes que Jesus tinha para Pedro estavam prontos. Aleluia. Olha assim, o que você está sentindo, irmão? Eu estou sentindo peixe frito, peixe assado. Aquilo que Jesus tem para mim, diga amém. E aí Jesus sentou com Pedro. Podemos dar um nome: Peixes Fritos Coffee Bar. Coffee, em inglês. Peixe Frito Café Bar. Jesus, me dá um pouquinho de pimenta para colocar nesse peixe. Um limãozinho, por favor, um limãozinho. E conversa vai, e conversa vem. Quem está entendendo, diga amém. A minha mente é criativa, me desculpe, quando eu leio a Bíblia eu vejo isso. Os dois sentados, comendo peixe. E aí quando Pedro pega mais um pedaço de peixe, mistura no molho, leva à boca. Jesus, o Senhor é tremendo. Tudo que eu acho que eu precisava, que eu achava no meu achômetro, o Senhor já tinha para mim preparadinho. E Jesus diz para Pedro: Pedro, você não abriu mão de nada. Olha, os teus amigos estão chegando. E aí vem Mateus, João. Ô rapaz, olha esse peixe, cara. Segura aí. 153 grandes peixes.
Aí se debate naquele versículo: misericórdia e bondade do Senhor nos acompanham todo dia. Diga graças a Deus. Se você escolher Jesus, você nunca perde nada. Jesus disse: se você abandonar pai, mãe, irmãos, ainda em vida, eu lhe darei 100 vezes mais. Diga graças a Deus por isso. Jesus sempre irá te surpreender. O que eu aprendo? Que hoje vai ser o meu último dia de estar dentro de um barco, na minha segurança. Hoje eu saio dele. Porque em Lucas 9, versículo 62, leia para mim o versículo que você vai ver aqui nesse telão. Jesus respondeu: ninguém, leia para mim. Jesus já tinha falado isso no Sermão do Monte. Um pouquinho antes, depois do Sermão do Monte. Pedro não entendeu. Sabe qual é o problema? Olha para mim. É quando eu penso que a mensagem, só uma mensagem vai mudar a minha vida. São nas repetições e na prática das repetições que a gente aprende. Por isso que o marketing lá fora, de 15 em 15 minutos vem a mesma propaganda com a mesma música, para você guardar na sua mente. O preço do celular, a promoção só quarta, só hoje, na Casas Bahia, só hoje, nunca termina essa promoção, só que ela é só hoje. A repetição, você vai guardando aquilo. A música, tem que ter uma música, tem que ter uma imagem. Aí você vai para o shopping, quando você vê, você já passou o cartão. Jesus está dizendo: ninguém, fala para o teu irmão, você faz parte dos ninguéms? Quem faz parte dos ninguéms? Eu faço parte, eu me incluo ali, ó. Ninguém, eu estou no meio disso aqui, que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Se Deus te chamou para fazer uma coisa, saia do barco. Saia do barco, fala para o teu irmão. 3 anos e meio atrás, desse texto que eu acabei de ler, 3 anos e meio, Jesus, ele faz a grande pesca milagrosa, e Pedro ficou com medo, e Jesus falou: vem Pedro, a partir de hoje, eu vou fazer você pescador de homem. Pedro abandona. 3 anos e meio depois, Pedro abandona o arado Ebenezer e volta a pescar. Jesus está falando: Pedro não entendeu ainda, eu vou agora aparecer para ele lá na praia e vou dizer para ele: tudo que você colocar em segundo plano depois de mim, você não perde, Pedro. Você não perde, Pedro. Você não perde, Pedro. Você não perde o seu filho. Você não perde. Você não perde nada. Você não perde, Pedro. Ninguém que põe a mão no arado. Pega suas duas mãos. Pega suas duas mãos. Aquela célula precisa de você. Aquelas pessoas precisam de um discipulador. Presta atenção. O problema é que você está preocupado só com o que te dá comodidade. Preste atenção. Você está preocupado com aquilo que o pastor pregou aqui, né, que você é o terceiro ou não é o terceiro. Aquela mensagem está me corroendo por dentro, irmão. Me corrói por dentro. O problema é que quando ela corrói não traz mudança. Tem que haver mudança. Mudança. Coloca a mão no arado. Coloca a mão no arado. Aonde você parou? Onde você voltou atrás? Aonde? Deus está falando com muita gente aqui hoje. Fecha os seus olhos. Você tirou a mão do arado por quê? Por causa da pressão? Você está em crise? Você está dentro de uma crisálida?
Por que você parou? Você quer voltar para o seu lugar de segurança, é isso, né? Vai trabalhar então, vai trabalhar. Faz o que você sempre quis fazer. Vai estudar, vai brincar com os amigos. Você vai ter tempo para isso. Mas lá na frente Jesus vai aparecer para você e falar: eu tinha tudo isso para você e eu tinha melhor. E você largou a mão do arado. Você largou a mão do arado. Nessa noite, nessa manhã, Deus quer te levar para uma outra dimensão. Deixa eu te falar uma coisa. Pedro descobriu que o que ele era e o que ele é nunca mais podiam andar juntos na mesma pessoa. Abra o teu olho e olha para mim. O que você era e o que você é hoje com Jesus não podem estar dentro da mesma pessoa. Vou repetir. O que você era, o que você é, nova criatura, não cabem nesse mesmo corpo. Para cair a ficha de vez, o que você era e o que você é, nova criatura, não cabem aí a mesma. Essas duas pessoas não cabem aí. Ou é uma ou é outra. Filipenses no capítulo 3. Quando Jesus acaba de comer no seu coffee break, café, Fishers. Cultura, irmão, aqui. Poço de sabedoria. Coffee break, Fishers. Canada, Galileia. Estava lá, a hora que eles acabam de comer aquele peixe maravilhoso assado. Filipenses 3:13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para o que estão adiante. Faz assim. Aí você vai fazer bem assim, ó, o seu passado. Dá um beijo para ele. Ó, não volte a pescar nunca mais.